Bom dia, graça e paz nessa manhã. Se encontramos mais uma vez para falar um pouco de Jesus Cristo, para falar um pouco de Deus. Espero que você que está assistindo esse vídeo fique até o final, fique aqui com a gente até o final, para a gente aprender um pouquinho mais de Cristo Jesus, para a gente entender a maravilhosa graça que Deus nos ofereceu na cruz do Calvário. E antes de mais nada, eu quero agradecer o nome de Deus, né? Louvar o nome de Deus nessa manhã, porque estamos respirando, estamos vivos, e isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de felicidade. Quantas pessoas na noite de hoje não desceram à sepultura, não é verdade? Mas Deus nos preservou, né? Tem nos guardado, nos dado oportunidade, né, de dar um abraço, né, na esposa, nos filhos, nas famílias, e dando uma oportunidade para você, talvez que está assistindo, não conhece a Cristo Jesus, né? Não entregou a sua vida a Ele, está te dando essa oportunidade de entregar a tua vida a Ele. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Só existem dois caminhos. E vocês que me escutam, né? Vocês que veem, assistem o meu vídeo, vocês sabem qual os dois caminhos que eu falo aqui. Qual a palavra de Deus fala. Céu ou inferno. Só existem esses dois caminhos. Amém? Hoje eu quero estar falando um pouquinho, continuando, falando um pouco das cartas paulinas, sabe? Hoje eu acordei de manhã, orei e pedi para Deus me dar uma palavra, né? Porque, como vocês sabem, tudo que é falado aqui nesse vídeo não provém, né, de mim, mas provém de Deus, sabe? Eu peço muito a direção dele, porque eu sei que tem pessoas que às vezes chegam no meu privado e dá testemunho falando, pô, que palavra abençoada, cara, foi pra mim, sabe? E porque as palavras que é falado aqui no vídeo é direcionada por Deus, então eu tenho muita responsabilidade, eu tenho muito temor e tremor, cara, referente a isso, porque eu não quero falar nada de mim, nada, eu quero falar de Cristo Jesus, cara. Esses vídeos que eu faço, pô, de coração, sério mesmo, não é pra ganhar like, não é pra modinha, mas não, cara, é para engrandecer o nome de Cristo Jesus, é para que almas venham até Cristo Jesus, para que almas venham se converter a Cristo Jesus, sabe? E o nome de Deus, cara, o nome de Deus Pai ser glorificado. Então, que eu venha diminuir nesse vídeo cada vez mais e a presença de Deus crescer, sabe? E eu quero falar um pouco hoje, na palavra de Deus, as cartas paulinas, continuando as cartas paulinas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Eu vou discorrer o capítulo 3 inteiro. O capítulo 3, ele vai do versículo 1 até o 29. Então a gente vai ler. Peço para os irmãos ficar até o final, que eu quero explicar versículo por versículo, né? Para mim, cara, o capítulo 3 de Gálatas, junto com Romanos 5, é o coração do evangelho, cara. Para mim, o coração do evangelho, para a gente entender, ele explica bem, né, a lei, né, que foi dada a Moisés 430 anos depois de Abraão, e explica também, cara, o evangelho da graça, a reconciliação com Cristo Jesus. Fala para que no versículo 23 a gente vai ler, ele 23 não, minto, 24, ele explica o que é a lei de Moisés, por que foi dada a lei de Moisés, sabe? Então, tipo assim, pra mim, o Gálatas, capítulo 3, né, é o coração do Evangelho de Deus. Então vamos ler versículo por versículo com calma, com paciência. Eu peço pros irmãos ter paciência, cara. Às vezes as pessoas falam, pô, o vídeo é longo, mas Deus quer falar, cara. Quando Deus quer falar, demora um pouquinho mais, sabe? Demora um pouquinho mais, então tenha paciência, que Deus quer falar contigo nessa manhã. Deus quer aquecer o teu coração nessa manhã. Ó, então começamos. Paulo começa, capítulo 3, falando:
Ó insensato Gálatas, ponto de exclamação. Paulo está indignado. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi, já representando como crucificado. Por que Paulo está tão indignado? Porque essa igreja, cara, Gálatas, elas começaram no espírito, sabe? Porém, eles queriam viver como judeus, sabe? Por isso que Paulo está tão indignado, que eles começaram no espírito e querer viver debaixo da lei. Aí Paulo se indigna. Aí o texto continua dizendo: só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então aquela igreja, cara, ela começou recebendo o Espírito de Deus, né? Ela recebeu o Evangelho da Graça, né? A qual foi dada através de Paulo, porque Paulo foi pregador da incircuncisão, e Pedro, Tiago, João foi pregador da circuncisão. Paulo foi para os gentios, né? E essa igreja de Gálata era gentios, Gálata, Corintos, Tessalônica, Éfeso, era tudo gentios, gregos, era romanos, era gentios, né? E Paulo foi separado por Cristo para pregar para esse tipo de pessoas. Em contrapartida, Pedro e os demais, a qual eu falei aqui, foi o quê? Para os judeus. Tanto que se nós lermos Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, tem uma reunião, né? Pedro, Tiago, né? Ali e João, se eu não me engano, que era os cabeças, né? Da igreja. Teve essa reunião com Paulo e com Barnabé, né? E foi decidido que realmente Paulo ia para os gentios, correto? E eles ficariam para os judeus. Em Atos dos Apóstolos também tem essa reunião, né? Tanto que Pedro fala só para os crentes se abster da prostituição, ajudar os pobres. É a única instrução que Pedro dá para Paulo. Então é o evangelho da graça que Paulo prega para a igreja de Gálatas. E eles queriam sair desse evangelho. Eles queriam viver nas obras da lei, a qual foi crucificada, a qual foi abolida por Cristo Jesus. Né? Onde diz em Hebreus que a lei foi abolida por Cristo. Cristo cumpriu a lei na carne dele. Cristo pagou o preço. Aí, versículo 4. Será em vão que tenhas padecido tanto? Paulo está falando, será em vão que eu tenha padecido tanto por vocês? Se é que isso também foi em vão. Aí, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, está falando de Jesus, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, falou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Minto, aqui ele está falando, o Paulo está falando, aquele vos que vos dá o Espírito, isso, está falando de Jesus. Aí agora Paulo fala dele, e que obra maravilhas entre vós, falou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não, aqui na verdade está falando de Jesus mesmo. Está querendo dizer, Jesus falou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que ele está querendo dizer aqui no versículo 6? Que a promessa, cara, que Deus deu para Abraão continua de pé. E isso foi imputado como justiça. Porque, como eu falei no começo do vídeo, a lei ela foi dada a Moisés 430 anos depois de Abraão. Só que a promessa sempre foi pela fé de Abraão. Sempre foi. Só que pelo fato das transgressões, o texto vai falar aqui, se eu não me engano, no capítulo 8, foi dado a lei por causa das transgressões. A função da lei é apontar o erro.
ó, tá errado. Você adulterou, você furtou, você tá errado. A lei, ela serve para te apontar o teu erro. A Bíblia fala que ela serve de aio, ela te aponta. Você tá errado. Você precisa de um salvador. Porque se você não tiver um salvador, você vai pro inferno. Você precisa de um salvador. E quem é um salvador? É Cristo Jesus. Então a lei, ela foi dada para apontar. Mas vamos continuar lendo o texto, porque eu não quero avançar. Né? Depois o texto vai auto se explicar. Né? Versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão. Por quê? Porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos da promessa. Quando Cristo vem até nós e transforma o nosso coração, né? Para os calvinistas, Cristo vem até nós, mas para os arminianos, nós vamos até Cristo, mas que seja quando Jesus vem, né? E transforma o nosso coração, nós somos herdeiros da fé, nós tomamos posse dessa herança. Versículo 8. Ora, vírgula, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha só, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Ora, então o evangelho da fé já tinha sido anunciado a Abraão. A Abraão. Deixa eu botar um pouquinho de café aqui. O evangelho da fé já tinha sido anunciado a Abraão. A lei foi para Moisés, mas o evangelho da fé foi para Abraão. Dizendo, olha só, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Quando Deus faz aquela promessa para Abraão em Gênesis, que fala que, Abraão, veja essas areias do mar, será que você pode contar? Será que você pode contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Só que essa descendência, que Deus está falando para Abraão, não é uma descendência terrena, falando de Jerusalém agora, nesse momento, de Israel, não, está falando de a descendência celestial. Está falando de mim, que tenho Cristo, está falando de você, que tem Cristo. Tá falando de outras pessoas que ainda vão crer em Cristo Jesus, sabe? Então quando você aceita Cristo, você se torna descendente de Abraão. Você se torna morador do céu. Herança prometida por Deus antes da fundação do mundo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Nós somos justificados pela fé. A Bíblia fala que o justo será justificado pela fé, não pelas obras da lei. A lei vai servir para apontar o homem naquele grande dia também, no juízo final. Cara, eu tenho muita experiência às vezes no campo, cara. Quando eu digo no campo é no dia a dia, quando eu estou no meu ambiente de trabalho. Quem trabalha comigo sabe, cara, que o tempo que eu tenho, né, eu levo a palavra, eu falo de Deus, sabe? Quando a gente começa a amadurecer um pouco espiritualmente, porque quando a gente leva a palavra, você vai ver que a resposta das pessoas sempre são a mesma, que não creem em Cristo Jesus. Elas falam o seguinte, olha só, eu sou uma pessoa boa, pô, eu não adultero, eu não minto. Ou eu não faço mal a ninguém. Pô, eu não preciso, pô, da religião, pô, eu não faço mal a ninguém, pô. Eu tento ser justo e tal. Só que a Bíblia aqui ela é bem clara, fala que os homens não vão ser justificados pelas obras da lei. A pessoa às vezes tenta se justificar pelos 10 mandamentos. Eu não faço isso, então eu vou pro céu, eu sou merecedor de ir pro céu. Bota uma coisa na cabeça, nenhum homem é merecedor de ir pro céu. O que nos faz merecedor de estar no céu é o sangue de Cristo, que nos purifica. Então a gente nem é merecedor. A gente é justificado por alguém que é merecedor de estar lá, que é Cristo Jesus. Nós somos somente enxertados na videira. Voltando para o texto. De sorte que os são da fé
De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A Bíblia chama Abraão de crente. Mas por que crente? Crente é quem crê. Crê o quê? Crê na promessa. E quem é a promessa? É Cristo Jesus. Que foi preparado o quê? Antes da fundação do mundo. A qual Deus profetizou quando? Em Gênesis 3,15, quando Adão acabou de pecar. Deus já apontou para o Cordeiro perfeito, que ia tirar o pecado do mundo. E quem é Cristo? É o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, o pecado abundou. E o segundo Adão, que é Cristo Jesus, a graça superabundou. Louvado seja o nome de Deus. Carabaxandorebaceia. Eu sinto a graça de Deus aqui, porque o evangelho de Deus, ele é lindo. É uma história de amor, de Deus com o homem. Pelo amor de Deus. O homem pecou, Adão pecou, o homem pecou. E por causa de Adão, as transgressões passou para os pais e filhos. E Deus foi lá e deu jeito. Deus criou o homem pecou. E Deus foi lá e justificou o homem. Tudo, o evangelho é para engrandecer o nome de Deus mesmo, para glorificar o nome de Deus. Por isso que nenhum homem, naquele grande dia, no dia do juízo, a Bíblia fala que toda língua confessará e todo homem dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua. Hitler vai falar naquele grande dia, não falou aqui na terra, mas vai falar lá. Buda não falou aqui na terra, mas vai falar lá. Os ateus não vão falar aqui na terra, mas vão falar lá. Porque não tem como ir contra a verdade do evangelho. Então o momento de confessar Cristo é agora, é aqui, nesse momento. Se deixar para confessar lá já era, irmão, acabou. Segue esse juízo. É o dia que se chama hoje. Não perca teu tempo. Confesse a Cristo hoje. Confesse a Cristo hoje. Talvez você planeje confessar amanhã, mas talvez você não vai estar vivo amanhã. Essa vida é uma neblina que vem de manhã, mas à tarde ela vai embora. Essa vida é como a água que escorre dos nossos dedos. Passa rápido. Versículo de número 10. Todos, olha só. A Bíblia aqui, interessante, que ela deixa claro, cara. A Bíblia, ela deixa bem claro o texto. Todos, alguns, não. A maioria, não. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, cara. Olha isso. Cara, tem igrejas, cara, que não pregam o evangelho da cruz. Tem igreja que não pega o evangelho da graça, o evangelho da reconciliação com Cristo. Ela prega, você não pode fazer isso, você não pode isso, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Não prega o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Prega o evangelho que o crente pode falar o não para as obras da carne, com a força dos seus próprios braços, isso é uma mentira. Porque quem ajuda, né? Porque quando você... Cara, porque é um processo, sabe, cara? Vou deixar bem claro aqui, cara, é um processo. Primeiro, você aceita Cristo. Primeiro, Cristo entra no teu coração. Cristo entrou, você confessou, Cristo entrou. Aí tem um processo da santificação, cara. Só que esse processo da santificação, não é um homem, cara, que vai, eu vou me santificar, eu não vou adulterar mais, não vou, com a força dos seus próprios braços, porque ele é um super-homem. Não! É o Espírito Santo de Deus, gente, que entra. Porque quando você confessa a Cristo, a Bíblia fala, se com a boca confessar e com o coração crer, você será salvo. Cristo entrou. Quando Cristo entra, Cristo faz morada, gente, não é? Gente, é o próprio Deus fazendo morada dentro de você, em nome de Jesus. E quando o Espírito de Deus faz morada dentro de você, consequentemente você começa a se santificar, porque o próprio Cristo é o próprio Espírito de Deus que te constrange de uma tal forma que você fala, eu quero agradar a Deus, eu não quero pecar contra Deus, eu amo a Deus. Aí você começa a sentir o quê? Nojo do pecado. Você começa o quê? A não adulterar, porque tu tem nojo, aquilo te dá ânsia de vômito, aquilo te dá náusea, porque você ama a Deus, porque você quer esse Deus, porque você quer agradar esse Deus. Então o processo da santificação
Não é força dos braços dos homens, não, gente. E tem... Eu não quero criticar aqui, ministério A, ministério B. Deus não me chamou pra criticar, cara. Deus não me chamou pra ser juiz, sabe? Deus me chamou pra ser um arauto da palavra dele. Deus me chamou pra ser um ministro da palavra dele, sabe? Mas tem coisas que é notória, que é nítido, que é pregado qualquer outra coisa, mas não a cruz de Cristo, não o evangelho de Deus, a sã doutrina. Então o texto continua dizendo, porque escrito está, maldito, olha só, irmão, como é profundo, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, a pessoa que diz que não precisa de Cristo, fala, eu não preciso de Cristo, porque eu sou um cara bom, eu não adultero, eu não roubo. Então, se ela quer ser justificada pela lei, ela tem que cumprir a lei toda. Paulo, é impossível tu cumprir a lei toda, porque a lei fala pra mim não cobiçar. E eu já pensei, eu já cobicei. De fato, é impossível você cumprir a lei. Quem cumpriu a lei? Jesus Cristo. Por isso que nós somos justificados o quê? Por meio dele. E se eu não tiver Cristo? Você vai pro inferno. Porque não tem como cumprir a lei. Conseguiu entender? Então a lei te aponta, você precisa de um Salvador. Você precisa de Cristo. Você que está me escutando, você precisa de Cristo. Caramão, torebassuri, calabaceia. Isso não é emoção não, isso é presença de Deus. Você precisa de Cristo. Ei! Meu Deus, eu vou falar. Você precisa de Cristo. Cristo faz o que a medicina não pode fazer. Cristo faz o que o homem não tem poder de fazer. Caramão, torebá, suriarabaxacarabaceia. Glórias a Jesus. Glórias a Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Que justifica o homem através do teu sangue. Que justifica o homem através do sacrifício da cruz, do Calvário. Bendito seja esse Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Para Ele seja dada a glória. Para Ele seja dado louvor. Para Ele seja dado amém pelos séculos dos séculos. Aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia vai me dizer que os olhos dele é como chama de fogo, o cabelo como branco como a neve e os pés reluzentes. Grande é o nosso Deus. Aleluia! Eu sinto a presença do Eterno. Eu sinto a presença de Cristo aqui nesse momento. Caramão, Torebá, Xuricarabaceia. Eu profetizo Cristo na tua vida. Eu profetizo salvação da tua alma. Eu profetizo vida eterna. Eu profetizo que o teu nome venha estar escrito no livro da vida. Que eu profetizo que o Espírito de Deus amoleça o teu coração nessa manhã. Amoleça o teu coração nessa tarde. Amoleça o teu coração nessa noite para a glória do nome dele. Aleluia. E o texto continua dizendo. No versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Louvado seja o nome de Deus por essa palavra. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou, cara. Cara, olha só o que o texto fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Por que chama a lei de maldição? Porque a lei, ela aponta o pecado do homem, cara. A lei te acusa. Linda. E aí você vê em Romanos, Paulo fala que a lei é boa, perfeita e agradável. A lei é boa sim, porque a lei fala coisas boas, não adulterará, não roubará. Só que Paulo aqui fala que a lei é maldita também. Por quê? Porque a lei aponta também. Da mesma forma que a lei, ela é boa, mas ela se torna maldita porque nós estamos debaixo do pecado e nós não conseguimos cumprir ela. Porque quando nós tivermos um corpo incorruptível, semelhante a de Cristo, nós vamos conseguir cumprir essa lei. Essa lei vai ser fácil, porque o pecado não vai ter domínio sobre nós. Nós estamos debaixo do pecado, por isso que essa lei se torna maldita para nós pecadores. Mas a lei ela é perfeita, boa e agradável. Mas nós estamos debaixo do pecado e carecemos de um Salvador. Então, para nós que estamos debaixo do pecado, essa lei se torna maldita. Continuando, fazendo-se maldição por nós. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o seu sacrifício, nós estaríamos perdidos, Senhor. Porque se não fosse o seu sacrifício, nós estaríamos condenados, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias a Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que o texto está querendo dizer aqui? Que Jesus foi pendurado no madeiro. E o que o texto está querendo dizer aqui? Que Jesus foi feito maldito por nós. Por isso que Jesus, quando estava no Getsemane, ele suou sangue, ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. O que estava nesse cálice que Jesus não queria beber era a ira de Deus. Porque a ira de Deus estava nesse cálice, porque os pecados da humanidade tinham que ser pagos. E foi pago através de Cristo. Por isso que o texto diz que Cristo foi feito maldito por nós, porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. E Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, e Deus ali moeu Jesus na cruz. O salmista fala que Jesus foi moído por nós na cruz do Calvário, que a ira de Deus foi paga. Paga em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que Cristo Jesus, quando chega no céu, é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pelos séculos dos séculos. Porque ele cumpriu o que nenhum homem iria conseguir cumprir. Deixa eu botar um cafezinho. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Por Jesus, olha só. Jesus se fez maldito por nós. Por que Jesus se fez maldito por nós? Aí o texto explica. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Por Jesus Cristo, cara. Sabe? A bênção de Abraão chegasse a gentios. Quem é os gentios? É nós, por Jesus Cristo. E para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Conseguiu entender? Versículo 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula, nem acrescenta, de fato. Ora, a promessa foram feita a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades. É mesmo, não fala no plural. Fala Abraão e a sua posteridade. Não diz no plural posteridades. Como falando de muitas. Cara, lindo o evangelho de Deus, mano. Glória a Deus. Mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Olha só. Glória a Deus, aleluia a Deus. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus,
Então o testamento foi confirmado por Deus para Abraão. A lei que veio, olha só. Então o testamento de Cristo foi confirmado, a promessa foi confirmada para Abraão. Mas a lei foi dada 430 anos depois. Não o invalida, a lei não invalida. Não invalida. O quê? Não invalida o quê? A promessa que Deus fez para Abraão. De forma a abolir a promessa. Então a lei não vai abolir a promessa que Deus fez para Abraão, filho. Porque se a herança provém da lei, olha só, a herança não provém da lei, a herança provém da fé. E Paulo está querendo dizer, então já que, porque Paulo está combatendo aqui, cara, né, os judeus, cara, que queria viver pela lei. Aí Paulo está indo contra isso. Aí Paulo fala, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, pô. Calma aí, ou é da promessa ou é da lei. Mas Deus, pela promessa, olha só, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Deus deu de graça a Abraão. Deus está falando, o que o texto está querendo dizer aqui? Que Deus deu, não por mérito, não porque Abraão era um cara bom, não porque Abraão, não. Mas Deus deu gratuitamente porque Abraão creu. É por isso que Jesus fala, eu não vim para o justo. Eu não vim para os caras que se acham bom. Eu sou perfeito, não. Deus veio para os pecadores. A Bíblia fala que Jesus veio para os pecadores, aqueles que se arrependem. Deus veio para os estrupadores que se arrependem. Deus veio para os pedófilos que se arrependem. Deus veio para os bandidos que matam, que esquartejam, mas se arrependem de todo o coração. Eu não digo qualquer arrependimento, porque as pessoas confundem. Quando eu falo arrependimento, quando eu falo crer em Cristo Jesus e arrepender, Abraão, ele creu de tal forma que ofereceu Isaac como sacrifício quando Deus pediu Isaac. Então é esse arrependimento que eu faço, de tal ponto de você oferecer a vida para Cristo, de alguém colocar a arma na tua cabeça falando, nega Cristo, você falar, eu não nego, pode me matar, pode me esquartejar, mas esse Cristo eu não nego, porque ele transformou a minha vida. Louvado seja o nome de Cristo. Então é esse arrependimento que eu falo. É esse arrependimento que eu friso. Nesse momento. É esse arrependimento genuíno. Que larga tudo para viver para Deus. Que larga tudo para viver com Cristo. Que larga tudo para carregar a cruz de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Bendito seja o Deus de Israel. É esse o arrependimento genuíno que eu lhe prego nessa manhã. O texto continua dizendo, logo, para que é a lei? O texto, aí Paulo pergunta, logo, para o que é lei? Paulo quer explicar para aquelas pessoas que Paulo está batendo na lei. Então Paulo está batendo, né? Mas Paulo também vai explicar por que ele está batendo. Então por que é a lei? Pô, então por que Deus deu a lei? Já que eu sou justificado pela promessa, já que eu sou justificado pela fé, né? Então por que deu esse diacho da lei? É isso que o Paulo explica. Foi ordenada por causa das transgressões, por causa dos pecados. É o que eu tô falando. Por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado do homem. Tinha que ter dado uma lei para apontar o pecado. Porque se não dá lei, como você saber que é pecador? Me explica aí. Para que você é ter Cristo? Para que você é ter Cristo? Então a lei, ela te leva a Cristo. A lei, ela te aponta. Você é um pecador, você precisa de Salvador. Por causa das tuas transgressões. Até que viesse a posteridade, a quem, viu? Até que viesse a posteridade, que somos nós, a quem a promessa tinha sido feita. Deus prometeu a Abraão, né? A promessa, e a promessa se cumpre aonde?
morreu, crucificado, e no terceiro dia ressuscitou. Aí se cumpre a promessa. Aí se cumpre a promessa. Aí depois disso que acontece, descido do Espírito Santo. Porque as promessas que foram feitas no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. E quando Cristo morre, as promessas todas começam o que? A acontecer. Qual era a promessa? Descido do Espírito Santo. Que o profeta Joel profetizou. E se cumpriu o Ato dos Apóstolos. Sabe? Glória a Deus por isso. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas de Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Aí, então como aí? A lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, não, de modo algum. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O que o texto está querendo dizer aqui? Que a lei não tem poder para justificar ninguém. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa